Hoje, na nossa aula de História, nós vamos continuar falando sobre a cultura indígena. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a alimentação indígena. Como a gente sabe, os índios viviam em grandes reservas, né? Dentro da floresta, na mata, e plantavam e colhiam aquilo que era possível no lugar onde eles viviam. Agora, eles tinham alguns alimentos bem característicos, né? Algumas coisas que eram bem comuns na alimentação deles. E para produzir o alimento, eles tinham um processo bem diferente do nosso. Eles faziam para fazer o alimento da forma deles, eles tinham algumas ações, como pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir, curar. Eram esses processos que eles usavam para poder produzir o alimento deles, para preparar os alimentos. E nessa preparação, eles também utilizavam utensílios específicos, tá? Como cerâmicas, urupemas, pilão, cuia, balaios, alguidar, potes com água e etc. Na página 90 tem aí alguns exemplos, algumas imagens que vocês podem ver de utensílios indígenas bem característicos, como a cabaça, a cerâmica, o pilão e a urupema, que é uma espécie de peneira. Agora, na página 91, a gente começa a falar mais sobre os produtos dos quais eles se alimentavam. O produto mais importante na alimentação dos indígenas era a mandioca, que era o produto que eles conseguiam plantar com mais facilidade e colhiam, e era a fonte principal deles de carboidrato, que é o alimento que dá energia para o ser humano. E isso era tão evidente que o próprio Pero Vaz de Caminha, o escrivão que contava tudo lá para o rei de Portugal, ele ficou intrigado em perceber como que os índios eram tão fortes, tão ágeis, tão dispostos, e eles não conheciam a farinha, né? Os índios ainda não tinham conhecimento do processo lá de faturar o trigo, né? De torcer o trigo e triturar, enfim, fazer a farinha. Eles se alimentavam especificamente de mandioca. E para os europeus isso era uma coisa assim inimaginável, como é para nós hoje. Você já se imaginou sem consumir produtos com farinha? Hoje a base da nossa alimentação a nível de carboidrato são as farinhas. Para os índios não, eles comiam o carboidrato direto da fonte, que era lá a mandioca, ok? Os antigos também chamavam de pão da terra, que era como se fosse um pãozinho lá cozido que já nasce pronto. Agora, eles também comiam outros tipos de coisa, também como base da sua alimentação, que eram as verduras, os legumes, as raízes, os peixes, as carnes de animais que eles pescavam, né? E as castanhas, né, de várias árvores diferentes. E os pratos típicos que eles conseguiam produzir eram a tapioca, pipoca, o beiju, o milho cozido, assado, fazendo pamonha, enfim. E os peixes, peixe assado, várias espécies de peixes. Eles tinham uma alimentação muito rica, né? Porque eles tinham toda a natureza ali à disposição deles. E quando os europeus chegaram aqui, eles não conseguiam acreditar que como aquelas pessoas que não conheciam os produtos industrializados, né? Que embora ainda fosse um processo que estivesse no início, a alimentação dos europeus lá em 1500 já era uma alimentação que já era cheia de condimentos, de alimentos processados, e os índios não, a alimentação deles era extremamente natural, então a saúde deles também era melhor. E isso é uma realidade hoje ainda, tá? Quem come melhor, vive melhor. Agora, lá na página 92 começam as atividades, tá? No número 1. Da relação de palavras abaixo, identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas e sublinhe. Vocês vão sublinhar aquilo que nós dissemos que fazia parte da alimentação deles.
Número 2. Vá na cozinha da sua casa e descubra os alimentos e utensílios de origem indígena. Vocês vão dar uma olhadinha lá e vão ver o que tem lá. De utensílios, colher de pau, panela de barro, pilão e assim por diante. Aí tem lugares que tem cabaças, enfim, dá uma olhadinha lá e vê o que sua mãe tem e coloca aqui. Se não tiver nada, você vai colocar. Não tem. E na parte de alimentos, o que será que tem aí na sua geladeira que ainda é herança dos indígenas, que nós aprendemos com eles? Mandiocas, frutas, peixes, enfim, dá uma olhadinha lá e escreve aí, eu duvido que você não tenha nada, hein? Sempre isso, hein? No número 3, você vai relacionar a palavra que está aí no quadrinho com a palavra que está no balão embaixo e vai formar uma frase. Por exemplo, no número 1, aí no rosinha, utensílios e colher de pau. Você vai acrescentar as palavras que forem necessárias para formar a frase. Por exemplo, um dos utensílios que os índios usavam era a colher de pau. Pratos típicos, tapioca e beiju. Os pratos típicos indígenas eram tapioca e beiju. Alimentação, animais e frutos. A base da alimentação dos índios eram animais, frutos e sementes. Vocês vão formar frases com a palavrinha do quadrinho de cima e com a palavrinha do balão. 4 frases, tá? Uma em cada linha. Frases curtas para não ficar muito embolado, tá bom? Página 93. De acordo com o texto sobre alimentação, responda o que se pede. A. Qual o componente mais importante da alimentação indígena? Já contei. O que a mandioca fornecia aos indígenas? Como que a mandioca, se alimentar basicamente de mandioca, deixava os índios como? Desanimados, enfraquecidos, ou deixava eles animados, fortes e dispostos? Responde aí. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender os indígenas quando ele falou lá com o rei? O que ele botou? Qual foi a dúvida? Dá uma olhadinha no texto que está sublinhado, hein? Número 5. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação dos pratos feitas pelas mulheres indígenas. Porque vocês lembram que a gente já falou que eram as mulheres responsáveis pela cozinha, né? Então, o que elas faziam? Como que elas processavam os alimentos? Dá uma olhadinha lá também que tem lá as palavrinhas que a tia sublinhou. Número 6, página 94. Complete as lacunas das frases. Aí tem as palavras e embaixo as frases, vocês vão completar de forma que faça sentido com o texto. Número 7. Responda o que se pede. Como os indígenas obtêm a sua alimentação? O que os indígenas plantam? Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você também consome? Vai pensar aí naquela resposta lá que a tia falou da geladeira? E coloca aí. Número 8. Escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha indígena. Também está relacionado aí no nosso texto, tá bom? Façam com capricho, letra bacana e qualquer dúvida pode me chamar.